Olá, meus irmãos, irmãs, amigos do canal Teologia Didática. Eu sou o pastor Eliezer Carvalho, do Instituto Bíblico Didático Carvalho Cursos, e estamos aqui para iniciarmos mais um vídeo no canal Teologia Didática. Nós estamos tratando vários assuntos em vários vídeos a respeito de vida vitoriosa em Cristo. E a vida vitoriosa em Cristo, nós estamos tratando que ela acontece por meio da oração, por meio da intercessão. Se você é novo aqui no canal, dê aí um like, nos ajude, tá bem? Se inscreva no canal e compartilhe aí com seus amigos este vídeo, e para que eles conheçam este canal, o canal Teologia Didática. É um órgão oficial do Instituto Bíblico Didático Carvalho Cursos, que você pode também solicitar todo o material extraído que nós falamos aqui, são extraídos dos cursos do Instituto Bíblico Didático Carvalho Cursos, que tem cursos de teologia básico, médio e bacharel, mas também tem cursos individuais, tá bem? Vamos dar prosseguimento no nosso comentário e vamos falar sobre o ministério sacerdotal do cristão. A nova aliança no sangue de Jesus Cristo, nós ganhamos pela graça de sermos conhecidos pelos anjos devido ao ministério que nos foi conferido, que é o ministério da salvação. Junto com esse maravilhoso plano, nós adquirimos o privilégio do Altíssimo. Esse privilégio é o mais importante, porque ele é ministério sacerdotal. E o ministério sacerdotal é um ministério muito importante, porque é um ministério de intercessão. Martinho Lutero muito se esforçou para ensinar tal posição quando fez a reforma, com 95 teses. Ele, então, colocou o cristão numa posição de intercessor. Primeiro, habitamos no Santo dos Santos pelo sangue precioso de Jesus, conforme diz Hebreus, capítulo 10, versículo 11 ao versículo 23. Pedro confirma tal ministério vindo a nós pela via do sangue da salvação, quando escreveu em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, dizendo: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então Pedro deixou bem claro que o ministério do cristão deve ser um ministério sacerdotal. Ele diz que nós somos sacerdotes reais, sacerdotes eleitos, sacerdotes indicados por Deus para fazermos tal tarefa no reino de Deus. Os cristãos receberam pela graça o sacerdócio real. O inferno bombardeia a igreja dioturnamente para que a igreja não conheça essa verdade da intercessão, a verdade do ministério sacerdotal. O ministério de intercessão é um dos ministérios de maior privilégio da igreja, que mais o Espírito Santo está envolvido todos os dias com a igreja. O intercessor deve passar tempo com Deus para se aprimorar de sua palavra e conhecê-la e aplicá-la, e além de aplicá-la no seu coração diariamente, também dizer a palavra de Deus nas suas intercessões, até porque a palavra de Deus diz que ele vela pela sua palavra para a cumprir. Então, casos específicos devem ser citados, textos específicos, e o Espírito Santo conduz o intercessor a se lembrar daquilo que leu para citar
no momento da oração, no momento da intercessão. Vamos ver o que E.M. Bondes disse: viver nele, habitar lá, ser com ele extrair toda a vida dele, deixar toda a vida dele fluir por meio de nós. Esta é a atitude da oração e da habilidade de orar. Disse E.M. Bondes: o único que cobre pecado é Jesus, não tem outro. É o sacrifício vicário na cruz do Calvário, faz com que os nossos pecados sejam purificados, totalmente apagados. Somente ele é mediador entre o homem e Deus. O sacerdócio cristão está ligado a Cristo através da obediência à palavra, a videira verdadeira. Tal obra de oração, com seus resultados eficazes, é, na verdade, um verdadeiro louvor a Deus. João capítulo 15, versículo 7 ao versículo 8, fala a respeito do crente que deve estar ligado na videira verdadeira e deve estar pronto para produzir fruto e o fruto permanecer. Então, o ministério cristão é estar ligado a Cristo em plena obediência à palavra de Deus, tendo o privilégio de orar por si e também pedir em favor de outras pessoas que precisam, que necessitam. Vamos agora elucidar o que é um intercessor, com o que nós chamamos de leis da intercessão. Vamos ver a primeira lei, é a lei da identificação. Deus forma um intercessor com o cargo de amar. O intercessor precisa amar as pessoas, precisa amar o seu próximo, precisa amar aqueles que sofrem. As imensas horas passadas em intercessão são ensopadas com amor por aqueles que precisam, que padecem e que necessitam desta oração. A identificação é a maior prova que os sentimentos do Espírito Santo são derramados no próprio intercessor. Identificação é sentir o mesmo peso daquela pessoa que está sentindo. É você se identificar com o sofrimento da pessoa. Quando o intercessor está orando, não somente isto, mas também sentir intensamente a preocupação que o próprio Espírito Santo tem em questões daquele problema da pessoa. Então, o intercessor precisa ter a identificação, deve se identificar, assim como o Espírito Santo se identifica com os nossos problemas e ele leva os nossos gemidos inexprimíveis na presença do Deus Todo-Poderoso, que tem poder para responder orações e para trazer o nada, fazer o tudo. Em muitas ocasiões, o Espírito Santo fará o intercessor sentir a mesma dor da pessoa que padece. Alguns sentirão até mesmo dores de parto, como uma mãe que está sentindo contrações prestes a ter o seu filho. A pessoa que está perdendo o filho para as drogas, a mãe e o pai que sente na alma esse sentimento terrível, então o intercessor sentirá a mesma identificação, o mesmo sentimento, sentirá o mesmo que o outro está sentindo. Para ser intercessor divino, o Senhor Deus padeceu, o Senhor Jesus padeceu sofrendo durante todo o seu ministério, mas padeceu também tendo a morte de cruz, sendo a semente do sangue de muitos que morreram da mesma forma. Ele intercede porque deu a sua própria vida por aqueles que deram as costas para ele. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, o primeiro passo, a primeira lei da intercessão é a identificação. O segundo passo para a identificação, para a intercessão, é sentir agonia.
Um exemplo clássico de agonia na intercessão, nós vemos o Davi Brainerd. Em seu diário, encontramos relatos em que ele menciona ocasiões em que Deus lhe deu forças para interceder com grande agonia pelo avanço do reino de Deus, dizendo: cedo pela manhã retirarei-me ao bosque para oração. Tive assistência do Espírito Santo e a minha fé foi exercitada. Fui capacitado a pleitear fervorosamente pelo avanço do reino de Cristo no mundo. Ou ao meio-dia, Deus permitiu-me lutar com ele e senti, como creio, o poder do amor divino na minha oração. Observe na vida santa desse homem que Deus fez com que ele sentisse agonia pelo mundo. Deus capacitou esse homem para sentir a mesma agonia que o próprio Deus sentira em relação ao mundo. Agonizar na oração é sentir a mesma ânsia pela vontade divina realizando algo. No caso do Brainerd, ele sentia a mesma ânsia pela conversão dos pecadores. E no caso de Jesus, na sua missão na cruz, ele sentiu também a ânsia da morte, sabendo que ele daria sua própria vida em resgate de toda a humanidade. A agonia que Jesus teve lá na cruz, aliás, lá no Getsemane, no jardim do Getsemane, foi tremenda. Uma pressão psicológica no Monte das Oliveiras. Ele experimentou ser espremido como uma azeitona que está no moinho até ser extraído o óleo puro. Ele foi esmagado, moído, até que o seu suor tornou-se grandes gotas de sangue, sangue que seria derramado mais tarde de forma intensa lá na cruz do Calvário. Cristo sabe o que é agonia por meio da oração. Cristo sabe o que é padecer por causa dos nossos sentimentos, dos nossos sofrimentos. Ele sabe interceder por nós. Por isso ele é o nosso intercessor eterno. Ele intercede por nós até agora. E ele vai interceder para sempre. Ele é aquele que pode interceder porque sabe como sentir agonia pelos sofredores. Terceiro passo da intercessão, nós temos a autoridade. A autoridade acompanha os verdadeiros intercessores. A autoridade conquistada na intercessão por George Miller foi chamada por ele de entrar na graça da fé. E ele dizia: se oramos de uma maneira normal, esperamos que pela vontade de Deus ele conceda o que pedimos. Porém, quando o intercessor conquista o lugar de intercessão num determinado campo, ele tem a certeza de que todas as vezes que ele orar no campo conquistado, na intercessão agonizante, ele receberá a resposta. Muitos conquistam o campo da intercessão pelos enfermos, outros por salvação de almas, outros por aqueles que vivem sofrendo diariamente com as suas famílias. O importante é que a pessoa continue intercedendo. A autoridade é dada ao intercessor em determinada questão. Moisés conquistou a autoridade máxima no campo de intercessão pela oração por Israel. Quando o povo pecou gravemente fazendo um bezerro de ouro à vista de Deus e de Moisés. Quando Moisés desceu do monte, Deus achou por bem destruir o povo, porém Moisés, mesmo irritado com o povo, disse: agora te peço, perdoa o seu pecado, ou senão, risca o meu nome do livro que escreveste. Está em Êxodo 32:32. Aqui está o maior exemplo, exceto o maior exemplo de Cristo lá no Getsemane, de amor pela intercessão. O amor de um intercessor que conquistou a autoridade de interceder por um povo. Os dois grandes intercessores é a base de vida de todo o verdadeiro ministério sacerdotal do cristão em Jesus Cristo. Aprendemos com Jesus e aprendemos com Moisés,
como interceder por aqueles que sofrem mesmo pecando. O Espírito Santo que intercede por nós, como gemidos inexprimíveis. Ele é consolador e pode viver aqui na minha e na sua vida para nos ajudar a interceder pela igreja, interceder pelo corpo místico de Cristo, interceder pela vida daqueles que padecem. Nós estamos tratando sobre vida vitoriosa em Cristo e falamos nesta oportunidade sobre a intercessão, o ministério sacerdotal do cristão. E o ministério sacerdotal do cristão é realmente apresentar as pessoas a Deus no ministério da intercessão. Aprendemos com Jesus e aprendemos com Moisés a interceder por aqueles que padecem, mesmo tendo pecado. O Senhor Jesus está sempre disposto a perdoar e a recomeçar comigo e com você. Nós estamos chegando ao final de mais um vídeo. Se você é novo aqui no canal, dê um like, compartilhe, se inscreva, passe essa informação adiante da informação da existência desse canal Teologia Didática. Nós estaremos todos os dias enviando um vídeo para você crescer na graça e no conhecimento em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tá bem? Se você quer fazer um curso de teologia com o Instituto Bíblico Didático Carvalho Cursos, esse instituto está há mais de 20 anos à disposição para lhe ajudar no seu crescimento espiritual. Então é só você mandar uma mensagem no WhatsApp do Instituto Bíblico. Você mandará um WhatsApp para 439-2001-2860. Manda lá uma mensagem, nós vamos lhe atender e você poderá fazer o seu curso via EAD, ensino à distância, direto no seu celular, tá bem? Deus te abençoe, até a próxima oportunidade, se Deus nos permitir. Shalom Adonai.